A paz do Senhor, os irmãos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe nossas vidas e que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Nesse dia abençoado que o Senhor Jesus nos concedeu. Se eu e você estamos aqui, foi pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Somente com a graça e misericórdia dele, que nós possamos alcançar mais um dia abençoado. Que a palavra de Deus, ela é fiel, pura e verdadeira. E a palavra de Deus, ela diz
ali em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade não está em homens, a verdade não está em político, em governador, a verdade não está em ídolos, a verdade está em Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida pelas nossas transgressões, os nossos pecados, e ele fez a obra maravilhosa, que o próprio Deus saiu da sua glória, do seu trono, e se entregou a sua vida em resgate de muitos, daqueles que ouvem, aqueles que creem e aqueles que obedecem a palavra de Deus. Em João 8:47, a palavra de Deus diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, aquele que não é de Deus, não quer escutar a palavra, rejeita. E muitas das vezes, as pessoas, por não querer se consertar na vida, porque todos nasceram no pecado, todos nós estávamos condenados a ser lançados nas trevas, mas veio a luz, que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque as suas obras são más, e não querem a luz, porque gostam de viver nas trevas, gostam de viver na desobediência, gostam de viver no pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para salvar a humanidade, salvar todos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que nem todos vão ser salvos, porque nem todos querem Jesus Cristo, nem todos querem viver a palavra de Deus e obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, em Mateus 4:17, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino já chegou, a luz já veio, que é Jesus Cristo, mas a humanidade continua rejeitando. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Está em Mateus 11:28. Esse mundo está carregado de coisas ruins, esse mundo está carregado de tudo que não presta, tudo aquilo que desagrada a Deus, porque a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Quem toma conta desse mundo, a palavra de Deus fala que é o diabo, porque ele veio para roubar, destruir e matar. E as obras do diabo é essa, mas Jesus Cristo, ele veio para salvar. Cabe a mim, cabe a você escolher se quer ser salvo ou não, porque ele deu livre-arbítrio para cada um. Ele não obriga ninguém, deixou todos nós escolher se quer ser salvo ou ser lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus Cristo, ele já pagou o preço muito caro, que nenhum homem, ninguém pode pagar o preço que Jesus pagou, que foi com seu próprio sangue. Derramou o seu sangue
Porque somente com o derramamento de sangue que o pecado poderia ser desfeito das nossas vidas. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele subiu naquela cruz, entregou sua vida, morreu, foi caluniado, foi humilhado, foi desprezado, e mataram Jesus. Mas no terceiro dia, ele reviveu. E hoje, reina e vive para todo sempre. E deixou as escolhas para mim e para você escolher. Se nós queremos ser salvos ou ser lançados nas trevas. E a palavra de Deus fala que existem dois caminhos. Os dois caminhos, que é a porta larga e espaçosa, e o caminho que conduz à perdição. Eu quero ler essa passagem aqui para você, nesse dia. Que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Que a palavra de Deus diz assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucos. Porque o mundo gosta da porta larga. O desobediente gosta das portas largas. Tudo que o mundo oferece. Tudo os desejos da carne. Tudo aquilo que sua carne deseja é aquilo que leva à perdição. A porta larga, aonde o diabo domina e que conduz às trevas. E a palavra diz: entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram e encontram salvação. Hoje nós vemos que é comum muitos pensarem que desperdiçamos nossas vidas se nós abstermos de praticar o que é gostoso, prazeroso para a nossa carne. Muitos acham loucura, estranho, de abandonar as coisas erradas. Muitos acham que é perda de tempo abandonar aquilo que o Senhor Jesus condena e de privar das coisas más. Porque nós sabemos que nesse mundo tudo é passageiro. Tudo nesse mundo um dia vai acabar. Você nasceu, eu nasci, e tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Nem eu nem você sabemos o dia e a hora da nossa morte. Mas eu pergunto para você, como é que está a tua vida? O que você está fazendo? Quais são as tuas práticas? Quais são as suas escolhas? Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do sol.
E se chegar a morte, você na velhice, ainda jovem, não importa. O que importa é como nós estamos diante da presença de Deus. Porque a porta larga é o que leva para a perdição. E muitos estão dormindo, muitos estão despercebidos e não dá importância. Os conselhos não dão importância para o valor e a importância da palavra de Deus. Porque nessa vida só nos resta, se recebermos muitas vezes a paz. O que nos resta é ter uma vida de paz. Mas essa vida de paz é fugindo das tentações do diabo, é fugindo das oferendas, daquilo que é gostoso, que é prazeroso, que muitas das vezes você cai na cilada das tentações do inimigo. É a porta larga que conduz e leva à perdição. E aqueles que se agradam e se contentam com essas mentiras que o diabo oferece, que você tem que ser feliz aqui nesse mundo, que você tem que ter prazer nessa terra, que você tem que viver a melhor vida, curtindo tudo, aproveitando tudo. O inimigo faz isso. E por não ter o Espírito Santo que te orienta e ouve e obedece a palavra, que cai na cilada e nas garras do diabo. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mas mais bem-aventurado aquele que obedece. Por isso a importância de nós ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo está voltando. O Senhor diverte. A porta estreita é o caminho apertado. Mas os que fielmente seguem os ensinamentos de Jesus entram para uma vida abundante. Por isso que é importante nós ouvirmos a verdade, ler as Escrituras, meditar e viver a palavra de Deus. Porque esse mundo oferece tantas coisas para as pessoas que estão distraídas. As redes sociais. E muitas das vezes é festas mundanas, é prazeres, futebol. Agora está vindo a festa do diabo, que é esse carnaval. Tudo isso são coisas que o diabo oferece para as pessoas sair dos caminhos de Deus, sair dos caminhos que levam à salvação. Essas são as portas largas que o mundo caminha a largo. Mas a palavra de Deus se adverte hoje que está na hora de mudança, está na hora de se converter esse caminho. A conversão é o caminho que eu sigo, que não é o caminho que leva a Deus, mas é fazer um caminho contrário, se converter dos maus caminhos. Porque sem a verdade ninguém consegue chegar a Deus.
Jesus está dizendo na sua palavra para segui-lo Ele com fé e disciplina e perseverança. Jesus diz: segue-me. Pega a sua cruz, nega a si mesmo e segue-me. O que é negar a cruz? É deixar de viver nesse mundo e viver para Jesus Cristo. Largar os vícios, largar os desejos carnais, se converter de tudo aquilo que prejudica a tua vida. Porque Jesus Cristo, Ele ama todo mundo, Ele ama as pessoas, mas Ele rejeita o pecado. Jesus Cristo, Ele ama a todos, mas não ama o pecador, as práticas do pecado. Por isso é a necessidade que nós temos de escolher a porta estreita. A porta estreita e apertado é o caminho que nos leva à vida eterna. Porque todos vão morrer, todos nós vamos morrer, todo mundo nasceu para morrer um dia. Mas a palavra de Deus fala, quando Jesus vier em glória, vier nas nuvens, e vai ser de tudo destruído nesse mundo, e Ele vai vir buscar um povo fiel, santo e puro. As pessoas que ouviu a palavra, que obedeceu, escolheu levar uma vida de santidade, e aceitando Jesus como seu único, suficiente Salvador, não tendo mais Deus na sua vida, porque o único Deus que salva, que cura, que liberta as pessoas do inferno é Jesus Cristo. Somente Ele, o poder é dele. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada se fez. E se Ele deu a vida, Ele tem o direito de tirar, e Ele mesmo resgata. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado e anunciado, porque a palavra de Deus fala em Marcos 16:15. A palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que condeno ninguém, mas é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso você tem que crer no Evangelho, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer nas Escrituras, ler e obedecer e viver as Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Eu não estou aqui pregando religião, placa de igreja, de ninguém, porque placa de igreja não salva, placa de igreja não dá salvação para ninguém, nem religião, porque Jesus Cristo, Ele não teve religião. Jesus Cristo, Ele veio para salvar o homem do pecado,
Ele não deixou nenhuma instituição religiosa. Ele veio para salvar o mundo perdido. Mas a pergunta eu faço para você: você está afim de crer em Jesus Cristo e ter Ele como teu único e suficiente Salvador? Ou continua na imundícia? Ou continua na idolatria, no pecado? E continua fazendo as mesmas práticas que você viveu até hoje? Ou você continua ainda na prostituição? Você continua ainda no adultério? Você continua ainda na bebedice? Enchendo a cara de cachaça? Não foi isso? Não foi para isso que Jesus Cristo morreu? Não foi para isso que Jesus Cristo entregou a sua vida? Para que o homem vivesse dessa maneira, mas que as pessoas pudessem viver para Ele e servir a Ele. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma dominação religiosa, mas é servir a Jesus Cristo. Não adianta você falar que é evangélico. Não adianta você falar que é católico. Não adianta você falar que é da Umbanda. Não adianta você falar que é de qualquer tipo de religião. Mas somente Jesus Cristo, que salva, que cura e que liberta. Porque Jesus Cristo, Ele disse no Evangelho de João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a porta. Jesus é a solução da minha e da tua vida. Só Ele. Porque Ele ama. Ele nos ama. Ninguém tem mais amor em mim e em você a não ser Jesus Cristo. Porque o ser humano é falso, é mentiroso. O ser humano é enganador. Ele está do teu lado até o dia que ele quiser. Mas o ser humano abandona. Mas Jesus Cristo nunca abandona ninguém. Tanto é que Ele morreu por mim e por você. Mas o homem é falho e mentiroso. O homem é pecador. Jesus Cristo nunca teve pecado. Só Ele que cura, que salva, que liberta. O homem é falso. Porque a palavra de Deus fala: maldito é aquele que confia em homens. É a palavra de Deus. E Jesus Cristo, Ele está te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Somente Jesus Cristo. Só Ele que nos dá a paz que nós precisamos. Porque a paz vem dele. A paz está com Ele. E nós dependemos dessa paz. Somente que vem de Jesus Cristo. Que esse mundo vive em tribulação. Esse mundo, como se diz, está de cabeça para baixo. Homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, arrogantes, maldizentes, homens avarentos, amam mais o dinheiro do que o seu próximo. O mundo está de mal a pior. E vai piorar mais. Porque o homem
é ganancioso. É os governantes, os políticos, só oprimem. Mas Jesus Cristo, ele veio para os pobres, para os sofredores, para os humildes de coração. Por isso, se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus. Mas se você não ouve a palavra de Deus, é porque você não é de Deus. E Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Jesus Cristo quer transformar a tua vida de sofrimento, mas uma vida de paz, de alegria e gozo do Espírito Santo. Para isso você tem de aceitá-lo Ele como seu único e suficiente Salvador. E viver para Ele. Voltar para Ele. Porque as coisas erradas desse mundo é que nos afasta de Deus. E muitas das vezes você tem o desejo de retornar para Jesus Cristo. Mas o inimigo, ele faz de tudo para te tirar da presença de Deus. Mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos e tomar uma posição, atitude, porque nossa vida é feita de atitude e decisões. E buscar de Deus força, clamar a Deus. Clama a mim, ele disse. Clama a mim. Que ele está disposto a te ouvir e te dar uma nova vida. E a palavra de Deus fala, se nós, que está lá em 1 João 1,19, se confessarmos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. Porque o homem já nasceu no pecado. Todos nasceram no pecado. Desde ali do Jardim do Éden, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, e o pecado contaminou toda a terra. E o pecado continua até hoje. Mas a solução é Jesus Cristo, que já fez o sacrifício. Jesus Cristo já pagou o alto preço. Por isso ele disse que tem que sair da nossa boca. E também confessar de coração, se arrepender. Chegar na tua casa, você fala, entra no teu quarto e vai orar. E confessa os teus pecados a Jesus Cristo. Porque Ele é justo e fiel para perdoar. Mas não adianta você orar e pedir a Deus para perdoar teus pecados e continuar fazendo as mesmas práticas. Não! Tem que ter mudança de vida. Em Isaías 55 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque o tempo está acabando. O fim de tudo está chegando. Porque Jesus Cristo, ele disse que ele ia para o Pai. Ele veio a esse mundo para passar tudo o que ele passou. Mas ele disse: eu vou retornar para o Pai. Eu enviarei o meu Espírito Santo e esse vai estar com vocês para vos ensinar. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você é igual um boi, uma vaca. Tu não tem o Espírito Santo. Mas quando eu faço para ter o Espírito Santo? Viver em santidade, confessar os teus pecados e viver para Jesus Cristo. Aceitar Ele, somente Ele, como teu único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo, Ele vem sobre nós
e nos ensina, nos orienta o que nós devemos fazer e obedecer à voz do Espírito Santo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está mais próxima do que você pensa. E como está a tua vida? O que você tem feito? Passou o ano de 2025 só na bagunça, na prostituição, tudo que não presta. E vai continuar fazendo. Aí eu te pergunto, como é que você fala que vai ser salvo? Nunca! Nunca vai ter a sua salvação. Porque a palavra de Deus fala que no céu não entra imundícia. No céu não entra pecado. Se você quer ser salvo, se conserte a tua vida enquanto é tempo. Se conserte enquanto é tempo. Que a palavra de Deus fala em Amós, o profeta Amós, no capítulo 8, 11, 12 em diante. Ele diz assim: eis que vem fome e sede nesse mundo. Eis que vem fome e sede, não de comida e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Você está tendo essa oportunidade hoje de ouvir a palavra de Deus e ter mudança de vida. Vai vir fome e sede, mas não de comida e bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque quando Jesus vier, Ele vai levar a sua igreja, o seu povo, e a igreja não é parede, não é construção de tijolo. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que obedecem e vivem para Ele. A igreja é lavada, remida com seu sangue. Não é você que vive na perdição que vai ser salvo, não. Por isso que você tem que se corrigir. Enquanto é tempo, ou você decide, enquanto você está respirando, ou amanhã você vai estar em cima de uma cama, doente, à beira da morte, e chegar a parar teu fôlego de vida. Por isso que a porta é estreita e apertada, porque ela conduz a salvação. Porque a porta larga leva à condenação. E a condenação é essa. Está em João 3, 19, 21. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo, a luz, mas os homens amaram mais as trevas e continuam amando mais as trevas, porque não quer a luz. Porque se você não quer a luz, que é Jesus Cristo, você está nas trevas, porque rejeita Jesus Cristo e continua rejeitando Jesus com as suas obras más, com as seus desejos que desagradam a Deus. Mas Jesus Cristo está te dizendo hoje: se arrependa, volta para mim, volta enquanto é tempo, porque ainda estou avisando, ainda o Espírito Santo está aqui nesse mundo,
Mas vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai estar aqui mais. E quem vai estar aqui vai ser o anticristo, o diabo. O diabo que vai estar aqui nesse mundo. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Acabou. A oportunidade é essa. A oportunidade é hoje. Eis que vem fome e sede nesse mundo. Mas fome e sede não é de comida nem bebida, mas é fome de ouvir a palavra de Deus. Porque muitos não gostam de ouvir a mensagem, porque vivem nas trevas. Não gostam de ouvir porque não quer se corrigir. Não gostam de ouvir porque não quer a luz. Prefere as trevas. Continua rejeitando. Jesus veio nesse mundo e rejeitaram ele e mataram. E se Jesus viesse nesse mundo, ia acontecer a mesma coisa. Essa geração maligna, essa geração do coração duro, mataria Jesus novamente. Porque não quer largar das suas práticas mundanas. Não quer largar das suas imundícias. De viver nas drogas, na prostituição, viciado em droga. Não querem largar. E a palavra de Deus fala, ali em Filipenses, a carta de Paulo a Filipenses, ele diz, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, todos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que prostrar diante do Senhor. Todos vão ter que prostrar e reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. Vai ter que prostrar. Mesmo que você está rejeitando Ele hoje, você vai ter que se prostrar diante dele. Mas só que ali a sentença vai ser dada. Se você rejeita Jesus hoje, amanhã Ele vai te rejeitar. Se você rejeita a palavra de Deus hoje, naquele dia, Ele vai te rejeitar. O dia do juízo. O dia do juízo de Deus. Porque todos vão ter que prostrar diante do Senhor. E aquele que não quer Jesus Cristo hoje, naquele dia, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Maldito. São essas palavras que Jesus vai dizer. E será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Aí, tem uns aí que falam, mas Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele é amor. Mas só que você esqueceu que Ele é justiça. Muitos folgados acham que Deus é amor. Ele é amor. Tanto é que morreu por nossa causa. Mas só que você tem que lembrar que Ele é justiça também. Ele é juiz. Hoje Ele é nosso advogado. Ele nos defende. Mas naquele grande dia Ele vai ser o juiz. E ali a sentença vai ser dada. Ali vai ser o fim de uma vida eterna.
A vida eterna vai existir. Mas, ou é eternamente com Jesus Cristo, ou é eternamente nas trevas. Porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Ou seja, aquele que pede perdão para Deus, confessa seus pecados. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, ou seja, a vida eterna, e possam entrar pelas portas, as portas da salvação. E a Bíblia disse, a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, que é os ladrão. O que tem mais hoje é gente que rouba, os ladrão, aqueles que enganam os outros. E você que engana, está na hora de você se arrepender. Ficarão de fora os feiticeiros. Os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. E a Bíblia diz: os homicidas, aquele que tira a sua própria vida, não vai entrar no reino de Deus. Porque quem deu a vida, ele tem o direito de tirar. Ninguém tem direito de tirar a sua vida. E a lista continua. E os idólatras. Os idólatras são aqueles, todo tipo de idólatra. Você que tem seu jogador de futebol, de estimação, você é um idólatra. Você que tem o Neymar como seu melhor jogador, você está idolatrando. Você é um idólatra. Você que tem um político. Eu sou de tal, eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro, você é um idólatra. Os idólatras não vão entrar no reino. Não é só quem adora a imagem de escultura, não. Todo tipo de idólatra. Você que idolatra homens, você é um idólatra também. Você que fica idolatrando padre, você que fica idolatrando bispo, você que fica idolatrando pastor, você que fica idolatrando papa, são tudo idólatras. E a Bíblia diz que não vai entrar no reino de Deus. E qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse 22:11, quem é injusto faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifica ainda mais. Ou você seja santo, ou você seja um imundo. Para entrar na glória de Deus, no reino, somente os santos. E a Bíblia diz, aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, não entrará na glória. E não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida, o livro do Cordeiro. Para que nosso nome esteja no livro da vida, nós temos que aceitar somente Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Somente Ele. Para de idolatrar deuses. Tenha somente Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se conserte enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E o tempo está acabando. E louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja, exaltado seja o nome santo do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor Jesus. Porque Ele vai vir sobre as nuvens. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Assim, nós temos que estar de vigilante. Abandonar a porta larga, que conduz à perdição. Abandonar as coisas desse mundo, mas escolher a porta estreita, aquela que nos dá a vida eterna. Por isso estáis desapercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pertenceis. Quando você menos esperar, Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo na perdição. Mas somente os que têm uma vida de santidade, que vivem obedecendo a palavra de Jesus Cristo, esses serão salvos. Por isso vigia. Se conserve enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E só quem vai entrar vai ser os seus filhos. Os desobedientes não vão conhecer o reino de Deus. Não, não. Ou você decide a tua vida, ou naquele dia a resposta vai ser dada. O grande dia do Senhor, o dia do juízo, ninguém vai escapar. Ninguém. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a todos. Fica todos na paz de Jesus Cristo. Tenham um dia abençoado. Que Deus possa abençoar a tua vida e guardar a tua vida na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz de Jesus Cristo.